E aqui eu estou inicializando essas variáveis já fazendo uma atribuição de valor. Mas e se eu quiser que esse nome, por exemplo, seja informado pelo próprio usuário? Como é que eu faço? A gente vai usar essa seguinte estrutura. Então a gente vai dar, nossa variável vai se chamar nome mesmo, e aí eu vou dar um input. Nesse input, que é o que o usuário vai digitar para a gente vai perguntar para ele o seguinte, ó, qual é o seu nome? E aí, o que a pessoa responder vai ser gravado para essa variável. Então, eu posso vir aqui embaixo e dar um print com seu nome é, e aí eu adiciono o nome. Então, ó, qual é o meu nome? Ora, meu nome é Caio. Entenderam? Então, olha, aqui a gente pode até deixar uma barra de espaço para não ficar grudadinho aqui. Então, a partir dessa pergunta, o usuário vai responder essa pergunta. Esse input, então, essa entrada de dado vai ser armazenada em nome. Vocês viram que o programa fica esperando eu responder. Então, ele vai ficar aqui esperando ter o input e depois ele prossegue e printou aqui que meu nome é Caio. Daí a gente pode também perguntar a idade da pessoa. E aí, vejam, se eu fizer apenas um input, vejam só, eu vou printar a mesma coisa do outro, ó. Sua idade é. Vou comentar isso aqui de cima para a gente ir direto na idade. Então, olha, minha idade é 29, sua idade é 29. Só que a nossa idade é um número inteiro. E será que ele entendeu que era um número inteiro? Com essa estrutura aqui, vamos então printar e perguntar o tipo da variável idade. Ora, string, mas a gente quer que idade seja um número inteiro. Então a gente vai adicionar um int aqui na frente para esse input aqui, ó, se converte em inteiro. A gente vai tratar isso aqui como inteiro. E aí, como essa estrutura aqui, ó, esse mais, é simplesmente eu estou unindo uma frase com outra frase. Quando a gente começa a misturar tipos, é melhor a gente colocar, por exemplo, aqui a gente tem a estrutura que a gente coloca uma vírgula, então ele vai printar isso daqui e vai printar isso daqui. Vamos ver se agora o nosso tipo, o programa vai entender realmente como inteiro. Ó, ele entendeu que é um inteiro. Nesse caso, a gente não precisa nem desse espaço, que o programa mesmo já vai dar um espaço entre os dois. E aí, com isso, a gente consegue, por exemplo, brincar um pouquinho mais. Eu vou adicionar, explicar para vocês por cima um pouco do if, porque na próxima aula, nas próximas aulas que vocês vão ver com mais detalhe. Mas é só para eu poder explicar algumas coisas. Então, por exemplo, se a idade for maior ou igual a 18, eu quero que seja feito algumas coisas. Quero, por exemplo, que print falando que você é maior de idade.
E se não for, a gente vai printar que você é menor de idade. Ah, aqui tem 2 pontos. Ó, qual a minha idade? Minha idade é 29. É do tipo inteiro e eu sou maior de idade. Esse if, ele está só perguntando, ó, se determinada condição for verdadeira, você vai fazer isso. Se não for verdadeira, você vai vir para esse else e vai executar o que está aqui. Por que que eu estou já passando para vocês esse if else que a gente vai ver mais para frente com mais detalhe? Porque eu quero explicar para vocês a indentação. O que é esse raio de indentação? É o seguinte, em outras linguagens de computação, a gente tem, por exemplo, if entre parênteses aqui a nossa condição, que aí vai ser ou verdade ou mentira, e a gente tem o uso das chaves. E aí, essas chaves, elas vão delimitar o código que vai ser rodado, né, se essa condição for verdadeira. E a mesma coisa no else. Aqui a gente tem código e aqui em cima também. E esse código pode ter várias linhas. Já no Python é diferente. Veja só a estrutura do Python. A gente tem a nossa condição, 2 pontos e o nosso código. O nosso código no Python não é delimitado com chaves, igual acontece em outras linguagens de programação. A gente vai delimitar pelo espaço aqui na frente, que é chamado indentação. Então, por exemplo, ó, todos esses códigos só vão ser rodados caso a idade seja maior que 18, maior ou igual a 18. Senão, vai rodar isso daqui. Eu vou excluir isso daqui, vou salvar. Ó, menor veio para esse else e só printou você é menor de idade. Deixa eu tirar esse type aqui. Já se for maior, ou igual, ó, printou tudo isso daqui. Ora, e se eu tiver algum código depois dessa estrutura de if que eu quero que seja executado? Eu não vou poder ter esse espaço. Vejam só. É o seguinte, se eu caio nesse else, eu vou executar o que tiver na indentação desse else, que nesse caso é com esse espaço aqui. Esse print, ele está fora dessa estrutura toda. Isso significa que isso aqui vai ser printado tanto se a idade é maior ou igual a 18 ou menor. Por quê? Porque não está. A gente vai passar por essa estrutura de if else, vai sair e vai rodar essa linha. Porque esse daqui não faz parte da indentação do else. Olha só. Eu vou reduzir isso aqui para uma só, para duas. E vou também chamar de parte do if. Ó, a idade é 20. Você é maior de idade, parte do if, fora da estrutura if else. Vamos fazer agora com menor de idade. Ó,
você é menor de idade, parte do else e fora da estrutura if else. Mas e se eu vier e colocar na indentação do else? Ó, rodou esse parte do if e isso aqui já não rodou mais, porque agora ele faz parte do else. Então, assim, indentação é uma coisa muito importante do Python e ele vai delimitar os nossos blocos de código que serão executados. Então, nessa aula a gente viu sobre o uso das aspas duplas, aspas simples, as variáveis, os tipos de dados, a indentação. Tem exercícios sobre isso já no portal e deixo aí para vocês e vão mandando lá caso surjam dúvidas. E é isso. Tchau, tchau.